Olá, sou Daniel Gabarra, sou trainer em Brainspotting, fiz toda a minha formação de Brainspotting direto com David Graham. E nesse processo de divulgação dos cursos, uma pergunta que tem surgido com muita frequência, que eu acho que vale a pena colocá-la de uma forma mais clara e mais acessível às pessoas, é qual a diferença entre o Brainspotting e o EMDR. Então, eu vou começar, na verdade, falando das semelhanças. A hora que a gente pensa, então, compara o EMDR e o Brainspotting com as terapias de fala tradicionais, a gente vai ver uma semelhança muito grande entre eles. Por quê? Porque ambos estão olhando para como o cérebro funciona, ambos estão buscando essa ativação dos processos de autorregulação, dessa capacidade do nosso cérebro de reorganizar, de redigerir aquilo que ficou arquivado, de uma forma não adaptativa a partir das histórias ou dos traumas do passado. Ambos também vão tender a um processo mais rápido do que a terapia de fala, exatamente por buscarem essa reorganização das redes de memória. E aí, então, onde eles se diferenciam? A hora que a gente pensa, então, no EMDR, ele trabalha com o movimento bilateral. Então, o cliente vai, tradicionalmente com os olhos, mas também o tátil e o visual, levar o seu olhar de um olho para o outro, sendo guiado pelas mãos dos terapeutas. Esse processo, ele tende a estimular uma integração interhemisférica do cérebro. Pelo menos isso é o que se sabe, ou as hipóteses que se tem a respeito do processo. E uma correlação com o sono REM, exatamente por conta desse movimento dos olhos, que também acontece durante o sono REM. O Brainspotting, apesar de vir de uma influência do EMDR, de surgir dentro de uma prática do EMDR, ele vem de uma prática adaptada e com uma influência muito grande da experiência somática. Então o Brainspotting vai ter um olhar muito mais intenso para o corpo e para as reações corporais. Então isso é uma diferença importante. A atenção ao cognitivo no Brainspotting ela é muito menor do que no EMDR. O EMDR tem uma atenção ao cognitivo muito maior e uma atenção ao corporal muito menor. Então tem essa inversão, muito por conta dessa influência da experiência somática. Agora, se a gente olha para a fundamentação do Brainspotting no cérebro e como o Brainspotting está ativando as áreas de autorregulação do cérebro, a gente também vai entender um pouco melhor por que o Brainspotting tem esse olhar mais intenso para o corpo, que é exatamente a hipótese de explicação neurobiológica do artigo do Corrigan e do David, Frank Corrigan e do David Graham, que vai falar da posição ocular enquanto uma forma de ativação dos colículos superiores no mesencéfalo como canal de abertura das redes de memória. E aí ali a gente vai ter basicamente 4 camadas. A primeira camada visual, que a gente vai ter a ativação através da posição ocular. A segunda camada auditiva, que a gente vai ter uma ativação menos específica a partir da bilateralização do som, que pode ou não ser usado durante o Brainspotting. E na terceira camada, a camada tátil ou corporal, é exatamente essa ativação focada que é dada para essa terceira camada, é essa atenção corporal. Então, esse olhar do Brainspotting para o corpo, que vem da experiência da SE, é entendida enquanto hipótese neurobiológica como importante e fundamental para o processo do Brainspotting, por trazer essa ativação da terceira camada do colículo superior a partir dessa atenção às sensações e às reações corporais. E aí isso traz uma integração cerebral muito mais, porque o mesencéfalo e o colículo superior está lá na base do cérebro, no cérebro reptiliano, então ele vai estar aqui mais atrás. E então a gente está buscando essa ativação bem da base do cérebro, bem das áreas mais primitivas e mais profundas. E buscando uma integração com o córtex, com o neocórtex e com as áreas mais conscienciais
né, mais relacionadas aos processos mais complexos do cérebro, que vão estar mais aqui localizadas no córtex pré-frontal. Então, o Brain Spotting tem essa outra perspectiva de integração cerebral, né, diferente também do EMDR. Então, a hora que você olha para o cérebro, os dois olham para o cérebro, né, os dois potencializam e aceleram o processo terapêutico, mas eles olham para o cérebro de forma diferente e eles buscam uma integração cerebral em termos de estrutura por caminhos muito diferentes e a partir de estruturas muito diferentes, né? Então, vale a pena conhecer, né? Os dois são muito interessantes e os dois potencializam muito a clínica de formas diferentes.